Fala pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do videocast do Itacé. Eu sou Gabriel Tavares, engenheiro civil do perfil @engenharia-civil, e é muito bom ter vocês aqui com a gente novamente. No nosso último encontro, nós falamos bastante sobre os benefícios práticos de levar a alvenaria cerâmica racional para o canteiro das obras. Mas vocês já pararam para pensar em tudo o que acontece antes desse bloco chegar na obra? Pois é. Tem muita ciência, muita pesquisa e uma tecnologia de ponta envolvida na fabricação de cada um desses materiais. E como eu sempre digo para os meus seguidores, entender o material é fundamental para garantir o sucesso da obra. Hoje o nosso foco é exatamente esse: inovação e tecnologia na produção de blocos cerâmicos. Nós vamos entrar, de forma figurada, no chão de fábrica para entender como a argila se transforma naquele bloco cerâmico de furo vertical perfeito, com medidas exatas, que garante toda a precisão e o alto desempenho que a gente tanto busca na construção civil. Vamos falar sobre o processo de extrusão, secagem, queima e todos os controles de qualidade rigorosos que existem por trás disso tudo. E para me ajudar a traduzir todo esse processo tecnológico para vocês, eu trouxe dois convidados que são verdadeiras autoridades quando o assunto é produção cerâmica e inovação na indústria. Murilo e Constantino, que alegria estar aqui com vocês hoje. Me contem, por gentileza, um pouco da trajetória de vocês. Olá, Gabriel. Eu sou o Murilo, da Cerâmica Donati. Nós temos uma empresa familiar já há 50 anos. E nós vimos de uma alteração, de uma mudança de quando a cerâmica era artesanal para cerâmica industrial. E é nesse contexto que nós nos encontramos hoje. Então, eu como diretor administrativo, tenho também o resto da minha família trabalhando junto comigo, tocando o nosso dia a dia lá na Cerâmica Donati. Bacana demais. E você, Constantino? Bom, todo mundo me chama de Constant. Sou diretor técnico da Cerâmica City. Também sou diretor técnico da ANICER, Associação Nacional dos Ceramistas. Atuo também em algumas normas, e dentro delas sou coordenador atual da norma de bloco. Ajudo em outras normas de produto, de telha, de laje, algumas outras coisas. E também sou coordenador da norma de alvenaria sem função estrutural, que é comumente chamada de vedação, e tenho atuação em outros ambientes, tipo a BNT, Proacústica também, dentro do setor da construção civil. Então, digamos assim, eu sou o cara engajado da construção do nosso meio. Bacana demais. E para começar, eu quero tocar num ponto que ainda gera muita confusão. Murilo, muitas vezes o senso comum ainda associa a fabricação de blocos cerâmicos a processos rústicos e artesanais. Para desmistificar essa visão, como você descreveria a evolução tecnológica da indústria cerâmica nos últimos anos e o nível de engenharia na concepção de um bloco de furo vertical? Gabriel, é engraçado porque até hoje a gente sofre com esse tipo de conceito da indústria do bloco cerâmico. Lá na década de 50, a nossa indústria dessa época, ainda era a produção artesanal, a pipa que o burrinho ficava virando para mexer a argila, para mexer o barro, né, como a gente costumava falar. Uhum. E o tijolo batido, formas grandes, o pessoal ia lá, batia o tijolo na mão, colocava no tempo para secar, nas caieiras para queimar, processos realmente rústicos e artesanais que eram da época. E a cerâmica ela veio evoluindo desde esse tempo. Hoje nós temos uma indústria de fato. O pessoal costuma confundir ainda com olarias, e hoje nós já temos uma indústria, processos controlados, matéria-prima controlada. Então hoje, com a evolução dos processos, dos maquinários envolvidos na produção, nós conseguimos transformar o bloco de um material artesanal para um material de engenharia. Então hoje o bloco cerâmico ele é um material de engenharia para as obras. E isso veio com a evolução natural da própria indústria. Hoje nós temos processos controlados na extração da argila, no sazonamento da argila, na produção, na secagem, na queima. Então, é toda uma cadeia que envolve o processo de produção que transformou a cerâmica de 50 anos atrás para a indústria que nós somos hoje. É interessante demais ver o quanto evoluiu, né?
E Constantino, o processo começa muito antes do forno, lá na seleção e beneficiamento da matéria-prima. Como a tecnologia é aplicada na extração, análise laboratorial, mistura das argilas para garantir a homogeneidade e a resistência que a alvenaria estrutural exige? Bom, primeiro, obrigado pelo convite aqui, tá aqui participando, né? Agradecer a todo mundo aí que está assistindo a gente. Mas acho que eu vou pegar a sua pergunta, mais um gancho do Murilo aqui. Acho que talvez contextualizar um pouco tudo de maneira geral. A cerâmica, como a construção civil de maneira geral, a indústria cerâmica ou de qualquer outro produto, ela vem se desenvolvendo ao longo da história para se adaptar às necessidades do ser humano e da humanidade de maneira geral. Sim. A indústria cerâmica não foi diferente. Então, a desenvolvimento de equipamentos novos, processos novos, processos contínuos, antigamente existe ainda fornos intermitentes, mas fornos intermitentes melhores, de melhor controle, fornos contínuos, secagem controlada. Então, tudo isso foi uma demanda que a sociedade acabou criando e nós, enquanto ceramistas, de família ceramista, né, a gente veio respondendo com relação a isso e a indústria, de maneira geral, veio fazendo isso. E o produto final, que hoje a gente está falando aí de um bloco de furo vertical no Brasil, talvez isso tenha trazido para o Brasil uma característica de alvenaria que é bem singular no resto do mundo. A gente hoje tem uma alvenaria racional extremamente eficiente com relação às outras alvenarias do resto do mundo. Então, acho que o Brasil deve se orgulhar pela alvenaria que tem hoje. E voltando, para ter esse produto final, você precisa começar lá atrás na minha matéria-prima, na extração da matéria-prima. Quando eu vou fazer uma análise de argila, eu preciso saber que tipo de produto eu posso produzir com ela. Então eu vou fazer piso, vou fazer bloco estrutural, vou fazer o que a gente aqui no estado de São Paulo fala baianinho, que é o furo horizontal. Furo horizontal. Né? Vou fazer porcelana, vou fazer... Então tem N tipos de cerâmica que você pode utilizar, produzir com aquela argila e qual que é a melhor se adequa àquele produto que você vai fazer. Então isso começa lá antes, muito antes de começar uma extração, antes mesmo da gente selecionar o terreno. A gente, antes de selecionar o terreno, precisa selecionar o que está lá embaixo. Aí passa por todo um processo de certificação da área, de você, legalmente falando, é bem complexo. Aqui em São Paulo tem processo que você tem que entrar na CETESB, no Ministério de Minas e Energias. Tem uma série de processos que é bem complexo de você... São anos de espera até você conseguir liberar uma área. Uma área, assim, de forma legal. Lavra. Vale falar, o mesmo processo que a Petrobras Vale passa para uma extração de minério ou uma extração de petróleo, é o mesmo processo que uma cerâmica passa por uma lavra de argila. A diferença é que a argila é um mineral inerte, o pessoal acha que não, acha que é terra, né? Acho que é terra. Então, quanto mais material orgânico tem nessa composição, é pior para a conformação do produto. Então a gente realmente tem que tirar toda essa matéria orgânica, preparar depois a área que a gente vai extrair. A gente faz a extração e depois tem a recuperação. Isso eu estou falando só, isso leva lá. Tá tudo legalizado, não sei o quê, bonitinho. Até eu começar a colocar essa argila para o processo de produção, entre a extração, a preparação dela, leva mais de um ano. Um ano, 2 meses, se eu for fazer o processo correto. Tá? Até para eu poder usar aquela argila depois dela extraída da argileira, o que a gente fala que é sanduíche, né? Tipo, fazer o sazonamento dela. Porque a gente tem que fazer um blend para fazer bloco estrutural. Não pode ser simplesmente uma argila única, você tem que fazer um blend dela. E para fazer esse blend, preciso de vários tipos de argila ali para montar ela. E isso eu passo lá atrás, onde eu vou escolher os tipos de argila, e eu preparo o meu blend em laboratório primeiro, para depois eu começar para produção. Aí sim, que depois desse um ano descansando e tal, que ela vai. Eu brinco que a argila é um bicho meio vivo, porque a gente tem que tirar a memória dela para colocar a memória nova. O que é? Eu tô tirando a forma original dela e vou dar uma forma nova. E para ele aceitar, se a argila aceitar essa forma nova, eu preciso tirar a memória dela primeiro. Então essa é uma brincadeira que eu faço para fazer uma analogia ali. Bacana demais, porque há pessoas que ainda acham que produzir um bloco é apenas pegar uma argila e fazer ali, pronto, colocar para vender. Não.
Por isso a importância de entender todo o contexto, a história que está ali por trás, a importância de você ir em busca de um fornecedor certificado, porque já é uma questão socioambiental também, né? Sim, a primeira coisa, quando a gente está falando de construção civil de maneira geral no Brasil, a gente está falando de norma. A gente é regido pelas normas ABNT, na área de que você vai falar de processo de produção, assim, é o CB2, e cada produto tem também o Centro Brasileiro de Desenvolvimento. No caso nosso é um 79, que é o produto de artefatos cerâmicos vermelhos. Então, no nosso caso, a gente rege normas. Estas normas, é a sociedade que desenvolve essas normas. Então, a gente tem que seguir esse padrão. Tanto para o cara que vai fazer um parafuso, o cara que vai fazer o seu elevador, aquela seringa que você usa para tomar vacina. Então, tudo isso, tudo que a gente está falando, na verdade, no Brasil, tem que ter norma para seguir. E para a produção dos blocos e produção industrial não é diferente de maneira nenhuma, inclusive a produção das edificações. Então, é muito importante. Então, a certificações é importante por quê? Porque certifica que aquele produto ou sistema ele está dentro das normas correntes. Então, ou seja, ele está adequado para uso para o brasileiro de maneira geral. Então, por isso que é tão importante a gente fala de norma. Eu brinco que sou o cara das normas. Porque se você tem a norma adequada, você consegue uma certificação, e com a certificação eu tenho a comprovação que eu segui as normas. Por isso que o PSQ é importante, o MET é importante, e assim por diante. E vale lembrar que não somos nós que fazemos as normas, nós seguimos ela. Quem faz as normas são a sociedade. É a sociedade. É a evolução da sociedade, são as necessidades da sociedade que trazem novas normas, e nós apenas temos que segui-la. Nós damos nossa opinião, a gente coloca o Constant mesmo como avaliador das normas também, a gente consegue colocar isso à nossa avaliação. Mas é a sociedade que traz as normas, as necessidades que nós temos que atender. Então a indústria cerâmica, ela vem evoluindo conforme a necessidade da sociedade também. Bacana. Nós ainda vamos falar das normas mais para frente, mas o bacana é que as normas não são um problema para a alvenaria cerâmica, né? Pelo contrário, é como se as normas fossem um palco e a alvenaria cerâmica brilha nela, se destaca, né? Sim, bom, é que tem muito achismo hoje no mercado. A gente gosta de acreditar em publicitário, né? Do mesmo jeito que a gente gosta de acreditar em político sem vergonha. Então, assim, cara, não adianta você falar, eu gritar no microfone aqui, meu produto, ele é maravilhoso, ele atende isso, ele faz isso, ele é verde, ele é ecossustentável, ele não dá patologia nenhuma. O fato é que sim, não existe sistema perfeito, não existe produto perfeito, existe sistema bem aplicado, produto bem aplicado. Então, todos eles têm condições de atender a principal norma nossa, que é a 15575, a norma de desempenho, que fala do desempenho da edificação, falar da construção civil especificamente. Então, assim, os sistemas construtivos precisam atender esta norma. Alguns atendem com muita dificuldade, outros sistemas atendem com mais facilidade. No nosso caso, a alvenaria racional, que a gente está falando aqui com bloco de furo vertical, como ele funciona muito parecido com um Lego, mas ele tem um respaldo por trás, porque ele consegue atender todas as demandas dessa norma com baixíssimo custo e alta velocidade de produtividade. Então, é muito bonito o que a gente escuta no mercado. O cara fala, lindo! Eu vou lá, eu construo na fábrica e depois eu só monto no canteiro. Meu querido, construção não é bem assim. Você está falando de É como se eu tivesse construído um carro, quando eu estou falando da construção civil, é um carro na garagem de cada um de você. Então, imagina só, eu estou levando lá o pneu, o volante, o câmbio, o motor, o carburador, radiador, carroceria, banco, e o cara vai lá e monta na sua garagem. Quando você está falando construção off-site, você está falando basicamente o que você vai... Vou pegar o que uma montadora faz e vou levar para o canteiro. Só que eu vou fazer em cada garagem de cada cliente meu, eu vou construir o carro para o cara. Então, assim, não é tão simples assim. Vou só montar lá. Não é simplesmente tão simples assim, eu vou acertar. Cara, a gente está falando, quando você está numa indústria, pela indústria, a tolerância é em milímetros. Quando eu estou falando dentro de um terreno, e às vezes é meio complexo, fundação, vento, chuva, intempéries, eu estou falando em centímetros e às vezes em metros, as diferenças daquilo que eu projetei para aquilo que eu vou executar. Então precisa tomar muito cuidado quando você escuta um cara que não é do setor, nunca construiu, mas está vendendo um negócio bonito.
entendeu? Nunca participou de um processo Não tem realmente, nem de patologia, embasamento, nem de patologia, o cara vai lá e não tem patologia. Tá, tudo bem, se for perfeito não tem, mas como é que eu dou manutenção nisso? Porque querendo ou não, meu querido, a construção é que nem a gente, vai ficar velha. Esse movimento. Aí começa, dói o ombro, dói o joelho, cai cabelo, fica Como é que velho. eu resolvo depois? A porcaria que nem a casa. Cada 7 anos você precisa dar no mínimo uma guaribada, né? Em qualquer edificação. Por quê? Para ela conseguir se manter ao longo do tempo de vida útil que é esperado para ela. Exatamente. E querendo ou não, a nossa vida ela muda. Eu não nasci casado com 2 filhos. Entendeu? Foi o processo da minha vida que acabou, que eu casei, tive 2 filhos. Então, as minhas necessidades, quando eu era solteiro, enquanto vida, era uma. A minha necessidade agora, casado com 2 filhos, é outra. Então, a casa nossa, ela tem que se adequar ao longo da nossa vida. Então, como é que eu vou dar manutenção? Como é que eu vou ampliar ela? Se dá algum problema. Então, isso tudo é importante. E no nosso sistema, tanto a alvenaria estrutural quanto a alvenaria racional, que seria seja de concreto armado, estrutura, metal, madeira, não tem problema. Mas ela se adequa muito bem à necessidade, principalmente à necessidade do brasileiro. Principalmente por ser modular também, né? Sim, ela tem essa característica modular, que é bom, que é você ganha uma produtividade muito grande, mas possibilita a manutenção, fácil manutenção. Vamos supor, quebrou uma torneira como é que eu vou dar manutenção? Consigo. Quero agora colocar uma prateleira na parede. Cara, eu não preciso chamar um engenheiro da NASA para acertar o lugar certo. Peraí, deixa eu ver se aqui você pode colocar ou não. Então, por mais que às vezes a gente fure um cano que não esperava, ainda assim, na alvenaria é fácil consertar. Mas você vai para outros sistemas, é mais complexo. Entendeu? Você está falando de um ambiente, Brasil é um ambiente tipo, muito complexo. Se você pegar, no mundo de maneira geral, os países que têm uma área muito parecida com o Brasil, pouco maior, pouco menor. Dimensões continentais, igual o Brasil. Elas estão sempre se você olhar no mapa mundo, no globo, ele está sempre no horizontal, ou seja, ele está mesmo na latitude. O problema é que o Brasil, ele está na vertical, então a longitude dele é bizarra. Então, as intempéries que atravessam o Brasil são várias, de norte a sul. É mais complexo. Então, isso demanda da edificação, para a edificação brasileira, muito mais complexo do que eu vou lá num país que assim, ele é frio, seco e tem 3 tipos de cupim. Aqui só que a gente está aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Se você chegar aqui no Ibirapuera, tem mais cupim, espécie de cupim, em volta de Ibirapuera que toda a América do Norte inteira. Como que você vai desenvolver um sistema que seja prova disso? O problema é desenvolver, você até desenvolve. Só que assim, como é que eu vou importar um negócio e falar assim, funciona? Sem pegar e passar por todo esse processo de tropicalização. Eu diria que é abrasileiramento, porque não é nem tropicalização, porque aqui a gente tem... É complexo o nosso ecossistema. E a cerâmica já se provou, ao longo do tempo, ser capaz de se adaptar às intempéries do Brasil, às necessidades do Brasil. É um material histórico, né? Estamos aí há milhares de anos, né? Vamos lá. A muralha da China foi feito com tijolos recozidos, na época que se fala tijolo recozido, e argamassa de palha com terra e não lembro mais o que. Aí você vai lá, Taj Mahal. Taj Mahal é alvenaria estrutural. Tá aí, sei lá, 400, 600 anos, uma coisa assim. Coliseu, que estou falando só obras icônicas. Coliseu tem o quê? Século II ou século III, uma coisa assim, depois de Cristo, ou seja, tá aí quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Até as pirâmides, na verdade, que são antigas, elas são de alvenaria, por mais que você fale não, mas a alvenaria basicamente, você pega um componente modular e esses componentes você vai juntando eles com argamassa, tipo, colando de maneira geral. Seja esse componente uma pedra, um bloco de concreto, um bloco cerâmico horizontal, sei lá, qualquer coisa, ele se transforma em alvenaria. Então a alvenaria, de maneira geral, é que nós defendemos a cerâmica, tá tudo certo, tá nada errado, acho que é um produto que dentro desses componentes é o mais adequado para a nossa realidade nacional, tá? Por questões de custo e desempenho. Ponto. Mas é uma alvenaria, é um negócio que aguenta. Se você vai para outros países, a alvenaria é para construção de risco. Ou seja, se tiver furacão, terremoto, maremoto, incêndio, é o que vai salvar.
É obrigatório a É alvenaria. obrigatório a alvenaria, entendeu? Leis exigem a alvenaria em certos lugares. Então, assim, e a gente tá aqui brigando, falando que a alvenaria, o Brasil, infelizmente, temos péssimos profissionais na área de comunicação. Eu acho que não demanda falar mal do outro sistema ou do outro produto. Mas, cara, apresenta o teu, mas não é só apresenta o teu sistema. Comprova ele, traz os relatórios de ensaio. A gente tem. Eu sei que a alvenaria tem, e é um negócio muito antigo. Tem tudo comprovado, todos os relatórios de ensaio, tem os ensaios, e a gente vem desenvolvendo mais coisas, né? Principalmente no Itacera, a gente está trazendo, estamos tentando trazer à luz todo o desenvolvimento que a gente faz lá dentro. Desenvolvendo ainda mais o que já funciona, né? Tanto no Itacera, até no sindicato aqui de São Paulo, que não sei se vocês como a gente estamos trazendo, tipo, tentando trazer cada vez mais inovação para o setor da construção. E isso, ao meu entender, é um ganho muito legal para a sociedade de maneira geral. Porque a gente já tem a gente já está num patamar acima, apesar de sermos mal falados, assim, o pessoal da alvenaria é mal falado, e o nosso produto de maneira geral é mal falado, mas eu quero ver você trabalhar com uma parede de 9 centímetros. Vou falar de 9 porque é o que o pessoal faz placa de concreto, mais acostumado. De obra. O mesmo desempenho térmico numa placa de concreto de 9 com uma parede de 9 de bloco cerâmico, mesmo que seja de bloco de concreto, eu quero saber qual que é. Vamos ver. Mostra. Ou pega o steel frame, o wood frame, light steel frame, pode colocar. Põe os dois, no mesmo custo, tudo igual e o mesmo desempenho. Quero ver o que bate. Então aí eu vou analisar o sistema e não o produto. O que hoje está acontecendo, o cara faz um comercial do sistema atacando um produto. Mas isso é completamente errado. Eles atacam o produto antigo. A gente volta a falar aqui. Então, de novo, é a evolução da cerâmica, é a evolução da indústria. Os produtos de cerâmica hoje, eles são produtos de engenharia nos canteiros de obra. Sim. Não mais como era antigamente. Então, é engraçado você ver, é normal você ver os ataques à cerâmica vindo dos produtos de antigamente. Sim. O que já não é mais uma realidade nos canteiros de obra. Mas vamos lá. Por mais que seja um produto antigo, concordo, todo mundo fala bloco furo horizontal. Eu acho que nunca vai parar de existir esse bloco, muito pelo contrário. Não, é uma solução viável ainda para o Brasil. Estamos vendo aqui, guerra agora no Irã. Eu não sei se vocês viram as fotos dos bombardeiros, não sei o que lá. Cara, você vê assim, eles usam até hoje lá. Eu visitei a África alguns anos atrás e, cara, eles produzem lá muito. Na Europa ainda é muito utilizado o bloco furo horizontal. Porque para algumas demandas ele é muito eficiente. Para algumas coisas ele é muito bom. Então, assim, não é que ele é um produto ruim, é só que eu acho que, cara, desnecessário quando você vai lá atacar um produto como o bloco furo horizontal, que eu acho que ele tem uma demanda muito boa e tem para o mercado dele, né? Não, mas ele responde à necessidade nacional de maneira norte e sul muito bem. E a questão é, se esse produto que você está comprando, ele está adequado à norma ou não? O que a gente vê que o cara ataca aquele mau empresário que faz um produto de baixa qualidade. Então, acho que também é meio que fazer uma meia-culpa aqui, porque a gente tem bons empresários e maus empresários no setor. O cara que produz... Como todo produto. Exatamente. É muito mais fácil você querer se promover falando mal de quem é ruim, né? Exato. É mais difícil eu me defender falando... E é ruim eu falar bem de mim mesmo, né? Vou falar a verdade, é péssimo, é autopromoção. Autopromoção não... É mais fácil falar mal do outro. É mais fácil falar mal do outro, denegrir o outro, do que eu falar bem de mim mesmo. Ou demonstrar a mim. O problema que eu vejo é que eu falo, cara, demonstra tecnicamente. Eu já fui barrado em alguns desses Instagrams, porque eu falo, beleza, meu querido, tecnicamente falando... Mas comprove. Né? Por favor, qual que é o relatório de ensaio seu? O pior é que eu sabia, teve um deles que eu sabia, porque eu estava fazendo os ensaios lá da City, de desempenho, e um desses caras tinha acabado de sair do forno. Do ensaio de forno, e eu vi, cara, não durou... Você sabia que sim. Eu sabia, não tinha durado, eu sabia o resultado, não durou 9 minutos. Entendeu? É um desses sistemas ditos inovadores. Não durou 9 minutos numa questão de ensaio e com um problema seríssimo, que é gases tóxicos. O que, na verdade, no nosso caso não é, porque cerâmica, se o nosso público aqui não sabe, cerâmica é um material inerte, não tem problema nenhum com saúde, com nada. É um material inerte
e ele não gera nenhum resíduo que também não seja inerte. Ou seja, ele não agride nem a natureza e nem a saúde do ser humano ou de qualquer animal ou ser vivo, planta que seja. Então, acho que isso é importante também salientar para o público entender que quando você está falando de material cerâmico, você está falando de um material que ele é salubre. Né? Com certeza. Que ninguém para e pensa falar nisso, né? Com certeza. E vamos falar agora de algo que quem está na obra adora, que é a precisão. Então, Murilo, a alvenaria racionalizada depende fundamentalmente da precisão dimensional. Se um bloco tiver variações milimétricas, todo o sistema pode ser comprometido. Quais são as tecnologias e equipamentos de extrusão e cortes utilizados hoje para garantir que os blocos saiam da fábrica com dimensões exatas? Gabriel, é engraçado o pessoal pensar que é só dentro da fábrica que isso acontece, é o que o Constant estava comentando. É lá atrás, é lá na escolha da jazida, do teste da argila. Então, um bloco de cerâmica, quando ele é fabricado, ele começa com um tamanho. E nós sabemos disso. Ele tem uma retração durante todo o processo. Então, a gente tem que saber a argila que nós estamos usando, qual é a retração que ela vai apresentar. Isso nós testamos em laboratório antes, é feito todos os testes. Para daí sim, passar pela extrusão, passar pelo corte, secagem, queima, para sair na medida, no tamanho que o engenheiro precisa na obra. E realmente, todo milímetro conta. As normas hoje exigem de nós variações milimétricas mínimas. Hoje, 3 milímetros de variação. Só que isso não é lá no final só, não é no produto final. Vem lá da jazida, controle de argila. Todo o processo. Toda argila de água para extrusão. E toda argila tem variações. Tudo isso conta, né? Não é só no momento que já está ali com... Não. Né? Por isso que você vem de tecnologias hoje que nos permitem chegar nesse ponto, chegar nessa variação mínima nas medidas do bloco. Antes era difícil. Ensaiado antes de a gente pegar e descobrir. Bacana. E, Constantino, falando em garantir padrão, a automação tem ganhado cada vez mais espaço nas linhas de produção. Como o uso de robótica, sensores e sistemas automatizados nas etapas de secagem, forna e queima impactam diretamente a repetibilidade e a padronização dos blocos de furo vertical? Vamos lá. Bom, o processo basicamente de bloco de furo vertical é parecido com outras cerâmicas, mas ele passa primeiro por uma extração, um armazenamento desse material extraído, depois uma preparação, um armazenamento também, um beneficiamento desse processo, dessa argila preparada, que daí tem um blend maior, vai depender do que você vai fazer. Sim. Aí você passa por uma extrusão, uma secagem e uma queima. E no meio desses processos você tem as movimentações. Então, quando eu estou falando de extrusão, como o Murilo falou anterior, eu tenho que saber exatamente o quanto eu vou ter de retração no processo. A partir do momento que eu extrudei esse bloco, tá? Eu cortei esse bloco, o quanto ele vai reduzir no meu processo de secagem. Depois do meu processo de secagem, ele tem que ter uma resistência mínima, porque hoje a gente tem robô. O mesmo robô da indústria que a Petrobras usa para fazer solda em tubulação, em óleo duto em alta profundidade, é o mesmo robô que a gente usa nas nossas fábricas. O que muda só é a para colocar ele numa vagoneta e passar para o secador, ou um robô que faz essa montagem desse carrinho que vai passar no secador. E depois a tirada desse carrinho que vai no secador não pode ser o mesmo que vai para o forno. Tem outras demandas, senão eu vou aumentar muito o custo do meu sistema. Aí eu vou tirar desse carrinho que vai do secador e colocar num vagão mesmo, que daí vai para o forno, no próprio forno. Vai depender de cada tecnologia, de cada empresa. Mas quem faz essa movimentação, antigamente, eram eram várias. Sim. Tipo, sei lá, tinham 10, 5 de cada lado. Em cada lugar de manuseio da fábrica. Você tinha 10 pessoas para fazer isso daí. Hoje você tem um cara que aperta botão e o robô que executa tudo isso. Entendeu? Ou é corrente, ou é esteira, ou é robô, é alguma coisa mecanizada está fazendo todo esse processo. Então, eu deixei de ter um operário
um nível mais baixo para ter um operário do nível mais alto, porque ele tem que saber, ter capacidade de apertar botão, ler as informações e fazer uma mínima manutenção naquele equipamento que ele está operando naquele momento, né? Então, além de eu subir a tecnologia, eu também subi o nível do meu empregado, consequentemente o salário deles também sobe. A produtividade, você ganha muita produtividade. Ganho em escala, né? Isso acaba virando escalonar. Eu brinco hoje que sim, a primeira pessoa a pegar do bloco, no tijolo, é o pedreiro na obra. Porque ele é mecanizado até... Só depois realmente já está quando lá entregou pra na uso, obra. né? Entendeu? Quando entregou na obra, pode ser que do caminhão para a obra ele pegue na mão para descarregar, dependendo de forma de descarregamento. Mas hoje, também é por equipamento, as boas empresas usam, a primeira pessoa que vai pegar lá a mão no tijolo é o pedreiro lá na obra. Ou o bloqueiro, né? E esse nível de industrialização e de automação, ele reduz a variabilidade dentro do processo produtivo. Reduz perda, principalmente. Reduz perda, mas também a variabilidade, a variação entre você ter um produto hoje e outro produto amanhã. Então, esse nível de industrialização... Você consegue garantir um padrão Exato. no lote de janeiro a dezembro, né? É porque é o seguinte, o que o homem manusear o produto na mão, enquanto ele não está, no caso da cerâmica, sintetizada, eu posso correr em riscos durante o processo que eu vou deformar o meu produto. Não é isso? Então, isso é importante não ter manuseio enquanto ele ainda está verde, que a gente chama. Nós vemos muitas verde. pessoas comentando nas redes sociais, mais ou menos nessa pegada. Olha, pessoal, recebi aqui um bloco assim, coloquei na parede e está muito torto. Só que isso não acontece em uma fabricação certificada, porque é padronizado, existem robôs. Ali é uma situação manual que a gente vê vídeos virais, então não são essas fábricas que vai lhe dar garantia de execução, de bloco padronizado. De novo, Gabriel, assim, compare bons produtos com maus produtos, entendeu? Então, quando você fala de certificação, no nosso caso, principalmente, a principal nacional é a PSQ. Aqui no estado de São Paulo, a gente ainda trabalha com PSQ e Metro. Então, assim, as certificações garantem que ele está dentro da norma. Porque tem todo um processo de certificação, é um terceiro que vai lá, coleta teu material de tempos em tempos, ele checa tudo bonitinho, toda a documentação, ensaia o teu material para você ter essa certificação. Então é um seguro quando o cara vai comprar o produto. Exatamente. E quando a gente vê essas coisas nas redes sociais, virais, você pode, às vezes nem marcação tem no tijolo, no bloco, não tem nada, entendeu? Então assim, hoje, por norma, todo produto, bloco cerâmico de furo vertical, que seja horizontal, qualquer coisa de cerâmica vermelha, ele é obrigado a ser marcado. Tá? Então ele tem rastreabilidade total daquele produto. Eu sei quem produziu, turno, tudo. Inclusive até do blend que foi utilizado ali naquele lote, né? Sim, na fábrica tem todo o controle, é tudo marcado o que é utilizado para poder saber o que vai ser no final. Não adianta eu só controlar o produto no final. Eu tenho que controlar durante todo o processo. Bacana demais. E é engraçado comentar até dos produtos que não são de tanta qualidade, mas no Brasil, um país tão grande, e a cerâmica ela é histórica, ela vem de muitos anos, 100 anos, 150 anos tem indústrias cerâmicas. Então vai acontecer. O Brasil sempre vai ter esse tipo de produto. Aqui em São Paulo mesmo temos direto esse tipo de produto. É uma briga nossa mesmo. Novamente, uma meia-culpa de trazer... Do setor, por favor, não na minha fábrica. Do setor, de colocar esses produtos dentro da norma. Mas eles ainda existem. Então é fácil comparar o ruim com o bom do outro. Tem que comparar aqui, tem que saber que tem o bom da cerâmica também. Chegando no desempenho prático, Murilo, focando especificamente na geometria, qual a engenharia por trás do design dos blocos de furo vertical? Como essa disposição interna das paredes do bloco otimiza a transmissão de cargas para a fundação em edifícios de múltiplos pavimentos? Gabriel, o bloco de furo vertical ele não existe à toa, então ele foi pensado para receber as cargas, para as paredes do bloco transmitirem as cargas até a fundação do prédio, para os septos, para os buracos que nós temos dentro do bloco também receberem o grout, os complementos estruturais, né? Para trazer eficiência para dentro da obra, dentro da alvenaria estrutural e de alvenaria racional.
Mas quem pode ajudar mais é o Constant, que ele tem algumas ideias nesse setor aí. Ajudei um pouco a desenvolver os Ele produtos, trouxe né? algumas coisas novas. Bom, basicamente quando você vai falar de uma alvenaria que vai receber carga, sendo ela alvenaria estrutural ou que tem uns malucos que no setor alvenaria complementar ou confortável, Alguns nomes novos, né? Porque assim, a estrutura deforma, a alvenaria tem que aguentar a deformação da estrutura. É meio anti a engenharia, mas a cerâmica aguenta. A cerâmica tá aí. A questão é o seguinte, a gente faz o desenho interno desse material dependendo do esforço de carga que você vai ter cada bloco. Então, eu preciso ter uma eficiência para isso, uma relação tipo, do bloco para a parede do final. A gente faz isso um bloco prisma, né, que seja esse prisma um bloco em cima do outro, você põe a carga, eu tenho uma relação, a resistência do bloco, a resistência do prisma, eu sei da relação do prisma para a parede. Isso estou falando de alvenaria estrutural, mas que também é um estudo que eu posso extrapolar e fazer isso para uma alvenaria de vedação, tá? Sem função estrutural. E essas paredes eram para receber cargas. Tanto as cargas verticais, que eu venho de viga, laje, o que for apoiar nessa parede. Essa parede tem que ser distribuída, essa carga, e essa carga tem que ser distribuída na minha fundação, de maneira correta, né? A alvenaria é bom porque em vez de eu ter 2 pontos, que nem 2 pilares no caso, a alvenaria estrutural é bom, que eu estou fazendo uma pressão dessa forma na parede, não, eu estou fazendo uma pressão linear, uma distribuição mais homogênea de todas as cargas das lajes, tá? Então, ela é mais eficiente nesse ponto, por isso que a alvenaria estrutural ela é tão eficiente com relação à distribuição de cargas, porque ela é meio que assim, é uma malha que vai se ajustando conforme a carga vai acontecendo. Só que a gente não tem só as demandas de resistência. A gente também tem as resistências laterais que eu tenho que receber, corpo, que a gente fala, a norma é corpo mole e corpo duro, mas um impacto lateral na parede ela tem que resistir, e a alvenaria resiste muito bem a esse impacto lateral por causa da conformação dos blocos. Gente, um detalhe, junta prumo em bloco é só para junta de movimentação. Junta prumo, quando você faz, geralmente você vai ter patologia. Dificilmente você não tem patologia. Por isso que é desencontrado, por isso que tem uma amarração no bloco, e a gente força a ter essa amarração do bloco. Por quê? Para essa malha funcionar de maneira melhor. Inclusive blocos complementares para ajudar na amarração. Se eu tenho meio bloco, um oitavo, um quarto, tem os bloco e meio. E aí por diante. Tem no caso o 44, o 54, vai depender um Lego aí, um leque de blocos. Imagina só, a alvenaria racional é pensado muito parecido com o Lego. Eu tenho o Lego de duas bolinhas, o Lego de 3, o Lego de 4, o Lego de 6, o Lego de 2. Então, assim, os blocos de furo vertical, eles são muito parecidos com essa lógica do Lego, tá? E a gente tem outras demandas hoje que surgiram depois de 2013 com a norma de desempenho, que são sistemas que necessitam de um desempenho acústico e térmico maior. Então, dependendo da conformação, geometria interna desse material, eu vou ter um desempenho acústico ou térmico melhor. Então, até nisso a alvenaria já evoluiu muito mais do que outros sistemas, porque o cara vai lá para gastar, o cara vai gastar um rio de manta para colocar no meio das placas. A cerâmica já atende com um bloco tipo, relativamente, sei lá, 30% mais caro, 40% mais caro. É simplesmente, entendeu? Perfeito. E do mesmo, tirando um bloco e colocando outro da mesma dimensão externa. Então isso que é legal da alvenaria. O bloco, ele... Por si só, né? Já é um limite legal de que a gente tem ainda para avançar. E já alcançamos. Perfeito. E para encerrarmos esse bate-papo riquíssimo, eu queria deixar uma última pergunta para vocês dois. Para o engenheiro ou projetista que está nos assistindo, qual é a principal mensagem que vocês deixariam sobre a importância de visitar uma fábrica moderna de blocos cerâmicos e entender o processo tecnológico antes de especificar o material para sua próxima grande obra? Vá conhecer uma cerâmica moderna hoje e ver como mudou de uma olaria de 50 anos atrás para uma cerâmica hoje. Entender todos os processos que nós aplicamos dentro do produto, que hoje é um produto estrutural, um produto forte para o canteiro de obra, que atende às necessidades, antes de especificar.
vá ver o que é uma cerâmica moderna hoje. Aqui em São Paulo mais comum, mas fora, nas periferias do Brasil, ainda não tanto. Então, entendam o novo produto que é a cerâmica estrutural e a alvenaria racionalizada. Perfeito. Eu acho que assim, bom, dentro da sua pergunta, pegando o gancho do Murilo, eu falei assim, eu entendo que assim, você fazer isso quanto engenheiro e conhecer uma fábrica moderna, você nada mais está fazendo algo parecido como contratar um seguro. Porque se eu tenho segurança, vou ter segurança naquele produto ou aquele prestador de serviço. Como se fosse a apólice do seguro. Exatamente, ali, né? como se fosse a apólice do seguro, porque eu vou ter certeza daquilo que eu vou estar comprando. Então, quando você vai... Olha, é muito legal visitar a fábrica, eu adoro visitar N tipos de fábrica. Então, assim, é sempre legal você ir, você se sente mais seguro na hora que você vai estar contratando aquele produto ou serviço. Então, eu enxergo muito como, assim, a apólice de seguro. Estou contratando seguro, estou tranquilo, eu vou deitar na cama e vou dormir bem. Então, eu vejo isso, essa visita, esse conhecimento, muito com esse viés. Sim. E é engraçado porque toda vez que vamos visitar, acho que para você também, o pessoal no final olha pra gente e fala... Eu não sabia que tinha tanta coisa envolvida para fazer um bloco de cerâmica. Sim. E é sempre a mesma reação do pessoal. Para mim também é assim. Foi um prazer imenso compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Quero agradecer a participação de vocês. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite, Constant, por estar por aqui. Poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, do nosso dia a dia com o pessoal aí. Agradecer você, Gabriel, agradecer ao Murilo a participação aqui, a parceria, né, de sempre. Agradecer o público também, né, que está assistindo a gente, ouvindo a gente falar até agora, né. Então, agradecer a todo mundo aqui. E se precisar de alguma coisa, estou aí nas redes sociais. Aí vocês me acham Constant Frolini, vocês vão me achar em qualquer rede social, tirando, acho que TikTok, que eu não tô. Tá? Mas essa ainda a minha mulher não deixou. Mas é isso, obrigado. Bacana, obrigado a vocês. Obrigado, Gabriel. Itacer, educando o presente e construindo o futuro. Obrigado pela presença e até a próxima.